Bom, pessoal, então, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade às apresentações dos trabalhos da pós, em gestão de projetos e negócios em TI, do IFRJ Campus Engenheiro Pod Fronten, dentro da programação da 11ª semana acadêmica. Agora nós temos testes de softwares ágeis, quais as maneiras de testar em uma equipe ágil, com os membros Afonso, Ana Paula, Andressa, Cleiton, Gabriela, Gilvan, Itamar, Luiz Felipe, Pablo, Isis e Ezequiel. Então, palavra de vocês estão com a palavra. Eu vou deixar minha câmera fechada e o microfone para não ter interrupção. Fiquem à vontade. Boa apresentação para vocês. Obrigado, professor. Vou colocar aqui a apresentação. Uma janela. Todos conseguem enxergar? Para mim ainda não abriu não, Pablo. Ainda não abriu não, Pablo? Tá. Agora foi. Tá começando. Agora foi? Isso, beleza. Tá Pronto, então vamos lá. Como o professor já nos apresentou, né, nós somos a equipe de teste de softwares ágeis. Quais as maneiras de testar uma equipe ágil? Nós somos alunos, né, do programa de pós-graduação em gestão de projetos e negócios em TI do Instituto Federal do Rio, Campus Engenheiro Paulo Frontin. Bom, a nossa agenda de apresentação, ela vai tratar dos seguintes assuntos. Nós vamos falar sobre garantia da qualidade, os desafios da gestão, do gestor de qualidade, né, do que há na gestão de projetos, que há em equipes ágeis. Vamos falar um pouco do case do nosso projeto e uma conclusão, falando a respeito de onde estamos, o que é que a gente está pretendendo, aonde estamos pretendendo chegar com o nosso projeto. Para a gente falar do nosso projeto, é importante a gente conceituar a garantia da qualidade. De acordo com o PMBOK, a garantia da qualidade é um processo que é contemplado na execução do projeto, tem como objetivo garantir que os devidos padrões de qualidade e as definições operacionais estejam sendo utilizados. Com isso, o foco principal sempre será facilitar de forma contínua a melhoria dos processos de qualidade. Então, a gestão da qualidade, ela é fundamental no projeto, né? Porque a importância dela é para garantir um produto final de qualidade e garantir que todos os processos que foram realizados, né, durante o ciclo do projeto, do ciclo de vida do projeto, eles sejam executados de forma eficiente, né? E onde é que se chega com isso? O objetivo é que o projeto sempre seja um sucesso para aumentar a satisfação do cliente. Então, se eu garanto a qualidade, né, da execução do projeto, é possível que ao final dele o cliente esteja encantado e satisfeito. Então, a gestão de qualidade dentro do projeto, ela trabalha em 3 áreas, né? O planejamento, as garantias e o controle. A etapa de planejamento da qualidade envolve assegurar que os princípios, né, os requisitos que foram levantados ali no início do projeto, eles sejam executados com garantia de qualidade através de avaliação de desempenho de testes. A etapa de garantia é a etapa em que, através da avaliação de desempenho com testes de qualidade, a gente consiga avaliar a qualidade do produto
e a satisfação do cliente com a qualidade daquele produto ou daquele serviço que está sendo desenvolvido dentro do projeto. E o controlar, né, visa o controle da qualidade, verificando se o produto atende a todos os requisitos de qualidade que foram levantados lá na etapa de planejamento. Os desafios do QA na gestão de projetos. Um dos grandes desafios do QA, né, do responsável pela garantia da qualidade, está exatamente em conseguir aplicar todo o conhecimento que ele tem, a bagagem que ele tem, né, de garantia de qualidade, os requisitos que foram levantados ali na etapa de planejamento, né, com pouco tempo que é disponibilizado dentro do projeto. Normalmente, acredita-se que dentro dos projetos se preocupam com todas as áreas, e a área de qualidade é que às vezes fica um pouco para escanteio. Então, esse seria um grande desafio. Agora, um outro desafio maior ainda, que nós entendemos, é que o gestor, né, da qualidade ali do projeto, ele precisa se adaptar às metodologias que estão sendo aplicadas nos times ágeis, nos times de desenvolvimento, na verdade, dentro do projeto. Então, é chegar dentro de um projeto, trabalhar com um time de desenvolvimento e garantir a qualidade entrando num time que já tem uma metodologia de trabalho, né? Então, a grande questão é garantir a qualidade sem prejudicar a performance do trabalho. E aí é importante, né, que o IA ele participe do processo, participe dos projetos, conheça o processo. Ele não vai ser um profissional apenas que vai encontrar erros de funcionalidade em produtos ou em serviços, mas é aquele profissional que ele vai sugerir e vai participar das decisões. E um diferencial importante é conhecer também um pouco da parte técnica, né, das linguagens que estão sendo utilizadas para desenvolver um sistema, por exemplo, ou dos frameworks, enfim. É ter um conhecimento, no mínimo, superficial de todas as etapas, para que ele possa dialogar com as equipes e, então, ele conseguir gerir a qualidade do projeto. Aqui a gente tem outros desafios que a gente pontuou, né? Conseguir aplicar o conhecimento, experiência, a gente já falou, manter uma boa relação com os desenvolvedores e com os POs, né? Que são os donos do produto, traduzindo assim de forma bem grosseira. O mapeamento dos processos de testes, contribuir com a análise dos códigos, identificar ferramentas para automatizar testes, preparar uma massa de dados para executar testes e compreender o valor das entregas a cada implantação, né? Então, esses são alguns desafios que a nossa equipe pontuou para a gestão da qualidade em equipes ágeis. Agora a Gabriela vai falar um pouco sobre o case do nosso projeto. Bom, pessoal, então, como o Pablo já me apresentou, eu sou a Gabriela, e nosso grupo, né, se reuniu em torno desse tema, né, que é para você buscar utilizar testes em uma equipe que já vem utilizando metodologias ágeis, e como você implementar isso, o que vai aumentar, se vai aumentar o escopo daquele projeto, se vai aumentar o tempo, se vai aumentar o custo. Então, foi esse o nosso estudo. O nosso case foi baseado em uma empresa real, que ela trabalha com chatbot, e até o momento eles não têm esse profissional de testes no time. Então, é um profissional que faz falta dentro da equipe, mas eles ainda não sabem como relacionar esse profissional, você acrescentar um novo processo ali dentro do seu projeto e não alterar o seu tempo, não alterar o custo que você vai cobrar do seu cliente. Então, esse é o nosso cenário que foi estudado por todo o time. Então, como eu já vinha falando, né, um pouquinho sobre o case desse nosso projeto, ele envolve diversos benefícios e foi um dos pontos principais que a gente buscou levantar,
foram os pontos de melhora que vai ter para esse cliente e para essa empresa, que é a possibilidade de você criar testes automáticos, você não precisar realizar um teste manualmente ali, nem que seja pelo usuário ou pelo desenvolvedor. Você também consegue aumentar a complexidade desses testes, você tem testes mais complexos, você reduz os erros humanos durante a execução dos testes, você eleva a eficiência e os resultados ali que envolvem aqueles testes. Você tem um feedback muito mais rápido em relação à qualidade do produto, que é como o Pablo falou, você realizando os testes, o seu produto fica melhor e, consequentemente, a visão do cliente com relação àquele produto, com relação àquele projeto, aumenta e provavelmente vai trazer mais recursos para a empresa, enfim. Então, você tem uma maior confiabilidade por parte do cliente e você tem um aumento expressivo na entrega do produto final. Você puder passar. Obrigada. Então, uma das entregas que a equipe fez para a disciplina, né, foi o mapa de riscos. A gente elencou assim 4 riscos principais, que dentre eles são os riscos técnicos, os externos, internos e os legais. Então, eu vou citar rapidamente um pouquinho sobre eles. Por exemplo, em risco técnico, a gente fala muito sobre a implementação, porque a gente tem um risco dos desenvolvedores se adaptarem nova etapa que vai ter dentro do processo, eles também se adaptarem às novas tecnologias que vão talvez precisar usar ou ter uma familiaridade. Então, isso é um risco durante a implementação. Então, você também pode ter uma atualização de linguagem. Já quando a gente fala nos riscos legais, a gente pode ter uma quebra de contrato, enfim, alguma cláusula ali que não estava muito explícita, e aí a gente utilizou algum software que não era tão legal assim para o cliente. Aí os riscos internos vão estar relacionados tanto ao custo quanto ao prazo. A gente vai ter uma redução de custo, de orçamento, né? Já que a gente vai ter um custo maior, provavelmente inserindo essa nova etapa dentro do processo, e você tem que manter ali o prazo, tem que manter um prazo sendo cumprido, independente se você está realizando o teste ou não. Então, já nos riscos externos, a gente citou os imprevistos que podem ter. E você pode ter imprevisto tanto em relação ao cliente, quanto em relação a um serviço externo que você tenha. Você também vai precisar de alguma espécie de treinamento para a sua equipe, por exemplo. Pode passar, Paulo. Já as partes interessadas, né, nesse produto seriam 5 principais as partes interessadas, seriam os clientes, o time do projeto, os patrocinadores, a equipe comercial e os fornecedores. Então, o cliente, obviamente, né, tanto o usuário final quanto a área de negócio, a parte comercial dentro da empresa. O time de projetos, aí a gente está falando tanto dos desenvolvedores, os analistas, os gerentes de projetos, as partes interessadas, a gente tem o fornecedor, que aí pode ser tanto, como a gente já falou, uma equipe que vai dar suporte, uma consultoria para que esses testes sejam realizados, uns treinamentos para os profissionais. Você tem a equipe comercial de venda e o patrocinador, você pode ter o CEO, por exemplo. Tá? Então, quando a gente faz um levantamento dos recursos que são necessários para que esse projeto realmente aconteça, você tem recursos tanto humanos quanto recursos de serviços. Os recursos humanos que a gente elencou foi que, devido ao cenário da empresa, ela não tinha interesse em ter uma pessoa interna para realizar esse serviço. Então, por uma opção e até mesmo por estratégia dessa empresa, foi relacionado que essa equipe teria que ser externa, então a gente teria que ter uma contratação dessa equipe externa para a realização de testes, uma equipe externa para fazer o desenvolvimento das automações, do cenário de automação, por exemplo. A gente também teria serviços, que aí seria o serviço de licença de software, o serviço de uma empresa para fazer a gestão dos contratos, que
podem ali envolver os recursos de infraestrutura para hospedar o servidor, cursos e treinamentos para a capacitação da equipe. Então, esses são alguns recursos que a gente citou aqui, né, no trabalho, e, assim, a conclusão da gente realmente foi um trabalho, assim, extenso, que deu muito prazer de fazer, porque eu não conhecia muito sobre a área de teste, eu não sou familiarizada com essa parte, e hoje, como é que está, né, qual é o status desse projeto? Hoje é um projeto que está em fase de realmente apresentação para os stakeholders, né, para que esse projeto seja aprovado, buscando realmente o investimento para que a parte de testes realmente aconteça dentro da empresa. Então, o que a gente buscou com esse trabalho? Fazer um levantamento dos quais seriam os benefícios, de quais recursos estão envolvidos nesse projeto, para levar isso para as partes interessadas e conseguir apoio para a execução desse projeto. Então, é isso. Interessante também que é um case Pode real, falar. né? O nosso case é um case real de colegas que trabalham em equipes de fábrica de software e que tem realmente uma dificuldade com testes. Então, a gente começou o nosso projeto para tratar essa dor, né? A dor de uma equipe de testes dentro de uma fábrica de software. Então, a gente, como a Gabriela falou, a gente está trabalhando na construção desse projeto para, em breve, né, quem sabe um dos nossos colegas não realmente apresentar na empresa e eles comprarem a ideia. Fechamos. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Primeiro, eu gostaria de parabenizar a vocês. O interessante é que vocês pegaram um caso real, adaptaram, fizeram o que tem que ser feito. Eu vou usar de novo o termo ontem, como o Knaip falou ontem. Eu gostei do termo dele. É vendável. Vendável. Verdade. Eu fiquei preocupado. Será que ele vai dizer que o nosso projeto é vendável? Dormi pensando nisso. Mas vocês aplicaram alguma coisa que é real, gente. O caminho da cerveja aí, ó. Mas assim, vocês aplicaram uma coisa, vocês fizeram alguma coisa que é do mundo real, que vocês têm conhecimento e que é perfeitamente aplicável. Eu fico muito feliz, cara, de participar, de poder estar junto com vocês nessa, porque eu já sabia que os trabalhos iam ser bons, mas eu não imaginava que seriam muito bons, excelentes. A gente sempre sabe que a capacidade dos nossos alunos, a gente enfrenta dificuldade, a gente enfrenta adversidades, e eu sempre falo nas apresentações, um período que foi apertado para todo mundo, e eu sei que vocês sentiram, nós também sentimos. Vocês têm famílias, têm os afazeres, ainda tem a pós. A gente tem aulas, 3 níveis, gestão, preparação. Ou seja, de fato, é muito apertado. Mas eu sei que quando a gente quer, quando a gente está buscando conhecimento, a gente consegue. E aqui em Minas, a gente tem um ditado que diz o seguinte, né? Acho que todos devem conhecer. Carro apertado é que canta. O carro de boi, quando ele passa na rua sem nada, é feio. Quando ele passa carregado, que ele passa dando aquele barulho, você vê, poxa, que coisa linda que é um carro com 6 bois puxando aquele barulho bonito. Então, assim, carro apertado aqui canto. A gente está aí porque vocês precisarem, porque vocês demandarem, a gente vai buscar e vai correr atrás. Eu fico muito feliz de estar participando disso. Knaip. Bom, vamos lá. Parabéns, pessoal. A gente está ficando mal acostumado, né? Então, o sarrafo pode subir período que vem. Podemos, né? Se os caras estão fazendo isso em 70 dias, imagina em 107. Então, se preparem aí para o período que vem, a sarrafo vai subir. Né? Bom, vamos lá. O projeto espera-se que ele seja vendável, né? Sim. Agora, compreender cronograma e custo
é o que me traz aqui, né? Ouvir de vocês de que forma que vocês alocaram tempo e custo, né? A gente fala tempo, PMBOK 5, cronograma 6, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês disso aí, né? Porque vocês estão numa fase inicial, mas quando você fala lá em recursos, você fala em pessoa, e aí quando você fala não só em pessoa, né, mas como um todo, você vai alocar horas, e quando você vai alocar horas, você vai colocar isso dentro de um gantezinho, e aí a brincadeira começa a virar algo sério, né? Você começa a deparar com as dependências, um ponto crítico, e aí é onde nós entramos na nossa disciplina. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês nessa seara, né, do que eu trabalhei com vocês. Custo e cronograma. Quem fala? Boa pergunta. Quem fala? Bom, a gente se reuniu, né? A gente teve. Foi desafiador, na verdade, trabalhar com tempo e custos, né? Principalmente quando a grande maioria ali não tem a percepção 100% exata dos custos reais, né? De se montar uma equipe desse nível. Mas a gente trabalhou com um custo aproximado para algumas atividades, e a partir daí a gente preencheu lá os quadros, né, da disciplina que tratavam dos custos. E em relação ao tempo, como alguns colegas têm mais experiência, então a gente estimou, trabalhou, né, com a questão do tempo médio, né, o máximo que pode ser que aquela atividade dure, o mínimo, que nem sempre acontece, né? E a gente acaba pegando. A estimativa é de 3 pontos, né, professor? A gente acaba pegando essas três alternativas de tempo e chegando a um valor médio. Então, foi mais ou menos isso. A gente, na verdade, poderia. A gente entregou, né, o gráfico de Gantt, as outras os outros formulários, a gente acabou não colocando na apresentação, mas a gente tentou, da melhor forma, estimar. Quem que subiu na plataforma? Só para anotar aqui. Salvo engano, você lembra, Gabriela, se foi Afonso ou se foi Isis? Acho que Eu é acho que Afonso. foi o Afonso, acho que sim. Acho que foi. Acho que postou no mesmo lugar que eu estava na atividade final, ele postou o diagrama de Gantt, e eu acho que não sei lá, um outro nome que eu esqueci agora. Ele subiu 2 arquivos, eu vi. A gente subiu uma planilha, aquela planilha que o professor Ricardo postou lá na matéria, né? A gente construiu passo a passo todos os pontos, né? O cronograma de atividades, as atividades, a As gente equipes listou. envolvidas, os custos, a gente estimou os custos para cada pessoa que seria envolvida. A gente realmente, enfim, foi talvez erro nosso, a gente não se atentou que isso deveria estar na apresentação. A gente entregou o trabalho, mas a gente, como já era assim a disciplina que a gente estava, a equipe estava dividida, uma fazendo uma parte que era essa última entrega e a gente trabalhando em cima desse projeto para apresentação. Então, como os prazos estavam muito próximos, a gente não se atentou a colocar também isso dentro do escopo do projeto nos slides. Mas foi sim estimado e acredito que vocês tenham acesso. E aí vocês tiveram que gerenciar tempo e recursos de vocês. Exatamente. A gente teve que gerenciar. Olha, se tem uma coisa que a gente aprendeu foi isso, viu, professor? Gerenciar os recursos. O tempo todo mundo é corrido, então a gente tinha que otimizar os recursos humanos que a gente tinha. Depararam aí com as dependências, né? Bom, é isso aí, gente. Parabéns. Sim, sempre tem que se atentar muito à questão do custo, né? Porque aí quando a gente traz 3 pontos, tem um propósito de você aproximar
do que vai ser o efetivo e gerenciar isso, né? Porque lá na frente vocês vão trabalhar aí, vão levar isso para o mundo real, né? E não dá para ficar no vermelho, né? Então, é bola para frente, né? Prestar atenção e eu acredito que o trabalho de vocês ele vai continuar, né? Dentro de uma pegada de uma construção aí, coletiva da equipe, né? E dá para vocês constituírem uma equipe, né? Sim, uma startup para vender esse tipo de projeto. Tá? E aí eu digo, não é botar a mão na massa para fazer a aplicação de metodologia ativa, tá? Dos métodos ágeis, desculpa, mas é gerenciar isso mesmo, né? Pegar a equipe e distribuir para todo o Brasil. Ó, nós vamos gerenciar esse projeto aqui porque a gente tem essa expertise. Tá? E vocês começam gerindo projetos dentro do grupo de vocês, e aí vai para a empresa que vocês trabalham, e a coisa vai ganhando uma proporção. Daqui a pouco vocês estão gerindo aí equipes, né, bem maiores. E a grande dificuldade de tudo, né, que eu vejo, não é gerir custo, não é fazer o escopo, é gerir pessoas. Né? E aí é onde a tecla que eu sempre bato. Né? O PMBOK, por si só, é um guia de boas práticas. Agora, gerir pessoas, amigo, é no dia a dia, é olho no olho, né? É faca na caveira. Né? Na hora do vamos ver que a gente fala, caramba, não é fácil gerir pessoas. Tá? Então, atentem sempre para isso, tá? Que a gestão de pessoas vai ser onde vai estar o sucesso e o fracasso do projeto de vocês. Não adianta eu fazer uma coisa mirabolante, apontar todos os custos, identificar todos os riscos, se eu não sei gerir pessoa. Tá? Porque essas pessoas que inicialmente eu aloquei no recurso, como recurso, nos prazos alinhados, né? A gente está vendo aí nesse período de pandemia. Muda tudo. E na hora que muda o gestor, pira. Né? E ele não pode pirar. Ele tem que ter inteligência emocional para conduzir o processo até o final e pensando sempre que o negócio tem que dar lucro. E aí a gente vai falar mais para frente nisso, tá? Em lucro. Tá? E, claro, atendendo a todos os stakeholders. Parabéns e o sarrafo já subiu. Tá? Período que vem a gente aguarda vocês. Deixa eu só abrir. Acho que o Paulo queria falar, né? O Paulo levantou a mão aí. Não, eu queria fazer uma pergunta por Knapp. Entre cronograma, eu tenho a minha opinião, entre cronograma e custo, eu acho que você, na maioria das vezes, se não foi um projetor, orçou R$100 mil, gastou 105, você passou do limite, mas o cronograma, você não estoura o cronograma, se for tipo a Olimpíada, né? Que você não pode estourar o cronograma, que tem que aquele dia você feito o estádio tem que estar disponível. Ou seja, então você tem em mente qual a receita de bolo, ou seja, apesar de uma previsão de custo legal, que você acha que máxima que uma aceita, porque eu fiz um curso em construção civil, né? E esse curso tinha devia ser outros valores. Qual é o máximo razoável que você ainda aceita? A mais que não passe muito desse valor que foi orçado, ou seja, construção civil a 5%, 10%. Isso é a primeira pergunta. Agora, não adianta
fazer tudo certinho se o negócio, o produto não gera valor, ou seja, isso aqui... o projeto está tudo certinho, mas não foi uma novidade, não foi alguma coisa que mudou o mercado. E a tua opinião sobre o primeiro caso, que é tempo-custo, e a segunda opinião, isso aqui que você concorda comigo, sobre se o projeto deles geraram valor no mercado. Bom, vamos lá, vamos ver se eu consegui entender, né? Quando a gente fala em Olimpíada, né? Todo mundo utiliza como exemplo de projeto. Mas no Brasil é tudo diferente, né? Aqui você faz um projeto e a obra acaba depois da Olimpíada. Tá? Ou não acaba. Ou não acaba. Que valor que gerou para esse projeto? Tá? Então fica aí uma... Agora, a gente está vendo aí a última Olimpíada, aconteceu, teve Sim, lá fora se gerencia projetos públicos, né? Se gerencia aí um pouco melhor do que a gente. Quando você fala dos números, né? O próprio Ricardo Vargas, em alguns momentos, ele fala em 3%, né? Aí a construção civil, você fala 5%, 10%. Cara, o que eu penso, tá? Satisfação do cliente, né? Eu trabalho muito pelo que a gente chama de ganha-ganha. Sim. Todos os entes estão satisfeitos, tá? Se você vai desenvolver um software para mim, tá? Eu tenho uma urgência disso. Você precisou esticar o prazo, mas eu estou precisando. Você chegou e falou assim, Knaip, aumentou 30%. Eu estou desesperado, eu vou pagar. Né? Agora, claro que depois a gente vai sentar e conversar. Tá? Então, tem uma relação muito com esse ganha-ganha, né? E com o que se gera de valor, até o que você falou. Tá? Então, eu sigo muito o que o Ricardo Vargas fala, né? Que é um cara que, para mim, é um papa. Né? E ele gira entre o que a gente colocou aí, de 3 a 10. 10 dependendo do segmento, tá? Mas tem que gerar valor. Não adianta eu ter um cronograma cumprido e eu não fiz o que o meu cliente pediu. Tá? E aí o projeto do grupo ele tem uma pegada de vendável, né? Porque você está falando em métodos ágeis, né? Você tem o cliente participando efetivamente do desenvolvimento do projeto, né? Que vai fazer com que, se tiver um estouro, ele está sabendo, né? Porque ele está acompanhando as fases, né? E algo que... E aí, quando você fala da engenharia, tá? Vou trazer para a engenharia de software. Quando a gente falava em engenharia de software lá em 90, tá? Era muito puxado para o que se via da engenharia, tá? Que era um ciclo de vida clássico. Hoje, quando a gente fala em métodos ágeis, você já aplica métodos, já dá para se aplicar métodos ágeis na engenharia, e você consegue ver que falando em custo, né, e tempo, você passa efetivamente a gerenciar melhor. Tá? E aí, fazendo aí uma pegada para o PMBOK 6 e 7, sim, a gente vem vendo que ao longo dos anos, né, a cada versão, ele joga a bola mais e mais para métodos ágeis. Por quê? Entendeu? Se a gente está galgando para falar métodos ágeis, né, talvez é a hora da gente começar a falar, será que os projetos que ainda buscam, que ainda trabalham com ciclo de vida clássico, será que não é hora de fazer um benchmark lá com a galera? Então, o que eu vejo? Né? Uma inversão. Lá atrás, a galera da computação se espelhava na engenharia. Né? E agora a engenharia pode se espelhar na computação a partir de toda uma expertise
que nós estamos criando a partir da aplicabilidade de métodos ágeis. Eu não sei se te respondi, Paulo, mas tem essa relação aí. Deixa eu só completar. Isso depende um pouco, vou completar da forma que eu acho, né? Depende um pouco do que você está falando em termos de se o cronograma é melhor. É claro, eu fiz com cronograma, né? Nosso grupo fez com cronograma, sendo mais importante, né? Aceitando até maior 10%, mas seja, botamos uma multa, né? Caso não for certo. E passou três semanas, já tem multa, mais de 2 semanas. Ou seja, botei cronograma, mais é importante. Mas esse tipo de solução é aplicável normalmente em software, em coisas que são de rápido, ou seja, tem que ser feito em 3 meses, 4 meses. Um prédio, ou seja, um aglomerado de prédios, né? Que nem um shopping qualquer ou um condomínio gigantesco, demora 2 anos, 3 anos e meio. As empresas de petróleo e gás, uma plataforma, demora 8 anos para se montar, se testar, ou seja, já não é o cronograma tão assim apurado, mas é mais o custo, ou seja, estamos falando em 2, 3 bilhões de reais, 4 bilhões, então bilhões. Então, aí, se você perder 4 bilhões, 10%, 15%, perdeu 600 mil. Então, isso é um pouco, depende do que, mas a nossa atividade fim, que é a parte de software, eu acho que é o cronograma mais importante, e o cronograma é o método ágil, ou seja, vou entregando pedacinhos e vai, toma, já ficou legal, toma, e você vai controlando e consegue diminuir o custo, e o custo é um cronograma em relação ao que você está controlando. E, no caso, ou seja, no nosso caso, 80 semanas, você pode ter, no máximo, 20% de multa, sim, de multa em termos de se atrasar mais de 10 dias, mais de 10 dias, já vou para 20%. Então, mas em relação ao prazo. Então, as coisas são muito voláteis, muito rápidas, e aí é a diferença, porque toda hora aqui na nossa o cronograma, mas em coisa de bilhão de reais, é uma coisa que eu estou estudando, né? Que esqueci, né? O hidrogênio, pronto, o hidrogênio, cara, hoje são vultosos também. Então, ou seja, mas por quê? Porque demora 5 anos para fazer a fábrica, para homologar a fábrica, mas depois que está molado, a gente sabe que vai ter 30 anos, 40 anos, 50 anos usando, mas coisa que não acontece em software. Ou seja, muito pouco provável ter um software com quase 15 anos. Ou seja, já teve que ter várias versões, várias melhorias, né? Então, eu acho que no nosso caso, o cronograma é mais importante, mas no caso de alguns outros casos, como construção civil e coisas de grandes custos, eu acho que é o custo que é mais importante. Deixa eu contribuir só mais um pouco com a discussão. Primeiro, eu não vou falar assim, especificamente de custo, mas veja, eu vou trazer para vocês uma experiência assim, real, né? Com aprendizado, né? Toda essa imersão em 70 dias que a gente passou, eu trouxe algumas experiências do que a gente estudou aqui, da teoria para a prática aqui na empresa, e eu estou passando por um momento, a gente está implantando um novo sistema para a gestão da nossa clínica. E aí, assim, a gente estabeleceu um prazo, né? Eu conversei com o fornecedor, eu perguntei para ele, a implantação mais rápida que você fez foi em quantos dias? Ele me deu o prazo. Aí e o médio ele me deu, e o máximo, tem gente que demora 2 meses, aí beleza. Então,
conversei com a equipe aqui e a gente estabeleceu um tempo médio, e o nosso tempo médio ele está chegando perto, né? A gente já está perto de lançar o novo sistema. Mas qual a questão? Eu já participei de implantações aqui também na empresa que atuo, que foi um fracasso em termos de prazo. E aí, qual o diferencial que eu trouxe para essa implantação que a gente está fazendo? A gestão dos recursos humanos, né? A questão de empatia, a questão de estar junto com a equipe, de estar apoiando, de estar desembaraçando os caminhos, não é, para que as coisas possam fluir. E isso trouxe um resultado muito positivo, um engajamento muito grande com a equipe, né? Um outro projeto também, a gente conseguiu em 15 dias implantar um sistema de PACS, né, que na parte hospitalar seria você colocar na nuvem, né, as imagens de um raio-x, ao invés de ficar imprimindo aquelas chapas, você digitalizar tudo. Então, em 15 dias a gente conseguiu implantar, porque eu encontrei técnicos de raio-x engajados, um médico que conhecia muito de tecnologia, um fornecedor que era ágil. Então, a gestão de recursos humanos foi muito positiva, né, dentro aqui do que aprendi. Em relação ao nosso produto, do nosso trabalho, veja só, eu tenho 10 anos trabalhando com suporte a sistemas, já trabalhei com vários fornecedores aí. Se a gente for falar aí de sistema, eu conheço vários, não vou citar agora. Mas, assim, o que é que eu aprendi ao longo desse tempo? Que a maioria dos fornecedores, uma grande maioria, por mais que ele teste o software dele, ele vai me entregar um produto que, quando eu aplicar a atualização aqui, não vai estar 100% funcional. Alguma coisa vai dar problema, né? E, normalmente, o que acontece, o usuário final é quem descobre quando vai usar. Por mais que eu tenha uma TI, uma equipe de TI assim, razoavelmente grande, mas a gente também não dá conta de testar tudo. Esse grande fornecedor, que o professor Ricardo e o Daniel já conhecem, que não vou citar agora, não está gravando, mas assim, já fui lá no fornecedor e eles estão utilizando até inteligência artificial para fazer cases de teste, mas ainda assim eles lançam versões com problema. E assim, é o maior fornecedor da América Latina. Agora, quando eu vou para o nicho da minha equipe, que é chatbot, omnichannel, né? Múltiplos canais de comunicação, convergindo para uma plataforma e melhorando a experiência do usuário, né, para se comunicar com aquela empresa, o que acontece? São equipes menores, são empresas menores, e por muitas vezes, por uma questão de custos daquela empresa, ela não vai ter uma equipe de testes grandes, ou então ela não vai ter uma equipe, por menor que seja, que tenha todo o conhecimento necessário para automatizar testes, para aplicar inteligência artificial e tudo mais. Então, quando eu entendi a ideia da minha equipe, que seria você construir... no final, é como se você estivesse construindo uma empresa, né, e terceirizando teste. Então, eu posso vender isso para milhares de empresas pequenas que não têm cultura de testar o seu produto, né? Então, eu vejo como realmente é uma oportunidade. Se um dia a gente encontrar, né, a oportunidade, um investidor, a ideia bem amarrada, pessoas aqui dentro da nossa equipe que já trabalham com um bom tempo nessa área de comunicação, de robôs de comunicação. Então, assim, eu acho que realmente é um produto vendável. Se eu fosse um investidor, eu olharia com carinho para esse produto. Eu vou dar uma contribuição com 2 exemplos diferentes. O Paulo falou a questão do cronograma e custo, e você veio com a questão do recurso. A gente aconselha vocês, se acompanha. A MRV está construindo um estádio para o Atlético Mineiro. Constantemente está lá. Essa semana está valendo. 41% das obras estão prontas. Para atender o cronograma, o orçamento, isso eu andei lendo, tá? O orçamento está dele. Só que não é para uma empresa pública. É uma empresa privada e tem os chamados mecenas que estão bancando isso, que é o Ricardo Mene e acho que é o Roberto Mene, que são 2 irmãos, donos da MRV. A previsão é entregar no início de 2023. Mas eles estão
trabalhando para entregar no final de 2022, o estádio. Ou seja, o que eles estão fazendo? Alocaram mais alguns recursos, contrataram mais pessoas e colocaram mais maquinário. Desde que, do orçamento que eles têm disponível, eles viram que, se eu trouxer mais recursos, eu não vou impactar no orçamento que eu tenho para o estádio. Pá. Em 98, você falou de informatização. Em 98, nós falamos com uma empresa para implantar um sistema no hospital que eu trabalhava. Foram 30 dias. Antes de implantar esse sistema, eu trabalhei cabeando todo o hospital. Eu cabei todo o hospital, colocamos um servidor. Na época, a gente colocou um servidor, era o Conectiva Linux. A gente colocou Conectiva Linux. Depois veio a ser Mandriva, a junção da Mandrake com a Conectiva. Só que um mês, o sistema, em 4 meses, nós retiramos o sistema que não atendeu. E aí a gente refez. E aí, em 3 meses, a gente instalou com uma empresa que era de Rio Grande do Sul, pessoal, mas tinha uma sede em Contagem, chamada SP Data, que foi a que comprou a MCJ e depois foi comprada por uma empresa. Eu acho que a TOTS acabou comprando depois uma junção assim. Então, assim, em 3 meses, a gente implantou um sistema no hospital todinho. E que a gente implantou recepção, ambulatório, faturamento, raio-x, os 4 principais. Depois foram agregando, hoje já está praticamente todo informatizado. E qualquer equipe, na época, a equipe era eu e mais um outro. Não se falava em método ágil, não se seguia, PMBOK, era fazer qual tempo você tem que plantar. Olha, você tem que fazer isso em 3 meses. Aí você olhava, como é que você vai fazer? Não, se vira aí. Aí você trabalhava até tarde, ia sábado, domingo, fazer tudo. Você olha hoje o que a gente tem. Hoje você tem boas práticas do PMBOK, você pode seguir métodos ágeis, você tem, na questão do software, como o Paulo falou, você tem os entregáveis, você tem entregas pontuais, mas na questão do software, não existe testador de software melhor que o usuário. Você pode fazer teste beta, teste alfa, teste cinza, teste caixa preta, pode fazer tudo. Você pode ter equipe de teste. Quando chega no usuário, é que os defeitos vão aparecer. E aí, eu escutei uma definição sobre o Windows uma vez, que o Windows é um programa que ele é beta constante, que ele nunca está terminado. Eu já escutei isso que a gente migra de uma comunidade para outra, Windows, Linux, você vai vendo as suas especificidades. Eu só nunca trabalhei com Mac, nunca trabalhei com iOS, com exceção do iPad, mas em computador não. Mas é desse jeito. Você vê que toda segunda, terça-feira do mês, você tem um pacote de atualizações da Microsoft. Quando chega no fim do ano, você tem o Service Pack. O que é? Um pacote de serviços juntando todas as atualizações do ano e mais um montão de atualização. Então, a questão do cronograma e custo, ela varia muito de cada nicho que você está trabalhando. Você pode ter que alocar mais recursos, por exemplo, para cumprir o cronograma e não extrapolar o custo. E aí, como é que eu faço? Eu não posso extrapolar o custo. Já na coisa pública, não. No serviço público, a gente vê que você falou da Olimpíada. Em 2014 foi a Copa do Brasil, né? Em 2015 eu estava no Mato Grosso fazendo concurso. Estava lá o VLT, que é o Veículo Leve sobre Trilhos. Os vagões apodrecendo e não tinha 30% dos trilhos implantados em Cuiabá para a Copa, né? A Copa. O trem que sairia de São Paulo para o Rio, gastou-se milhões no projeto, não saiu do papel. Então, assim, quando a gente fala do serviço privado, é uma coisa. Quando a gente fala do serviço público, hoje eu vejo que é completamente diferente. A gente dificilmente se cumpre prazo. E eu vi o exemplo da China, que construiu uma ponte de 34 quilômetros, gastando 4 milhões e meio de dólares, e a ponte de 4 quilômetros, ligando sobre o Rio Negro, o Rio Amazonas, não sei, ligando Manaus, não sei aonde,
demorou quase 3 vezes mais e gastou-se, acho que 6 ou 8 milhões de dólares, alguma coisa assim, com o governo. Aí é sempre um adendo, um aditivo, tem que aumentar alguma coisa. Então, assim, é muito complexo. Então, separar muito o privado do público nessa questão de custo, recurso e tempo. Naipe? Isso aí. Mais uma É pergunta, foto, gente? né? Vamos tirar, abrir a câmera. Valeu, Paulo. Abrir a câmera para a gente Valeu, tirar pessoal. a foto. Espera aí. Tirar a foto, espera aí. Deixa eu arrumar aqui. Juliano quer falar alguma Deixa eu coisa? alisar meu cabelo Cronograma? aqui, professor. Deixa eu passar aqui o pente aqui. Já passou o Dá perfume? arrumada. Juliano, quer falar alguma coisa? Até um chazinho vem também. Ó. Fala aí, pessoal. Boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasado, estava terminando o primeiro expediente diurno, né, durante o dia, tarde, aí acabou que eu perdi mais da metade da apresentação. Mas acho que as colocações aí foram pertinentes, acho que as dúvidas, acho que o pouco que eu peguei, acho que deu para compreender com clareza aí a apresentação do pessoal, né? Estão de parabéns, né? Até puxando um gancho aí do que foi falado, né? Mais do debate, nem da apresentação em si, essa questão da gestão de projetos em administração pública, eu acho que é bater na mesma tecla, né? E principalmente referente a cumprir cronograma dentro da administração pública. Eu acho que a grande questão aí está no que o Knaip pontuou, que é você gerenciar pessoas. Foi falado aí, eu não sei quem foi que mencionou isso, mas não adianta você fazer o desenho perfeito lá de como vai ser a gestão, como vai ser o gerenciamento, etapa, responsabilidade, custo e tudo, se a equipe não estiver envolvida. Então, acho que é só isso mesmo, não tem muita coisa a acrescentar, né? Porque, como eu falei, eu peguei a apresentação e quase no finalzinho, mas o pessoal está de parabéns aí. Gerir pessoas, de fato, é muito difícil, né? A gente vê na nossa situação. A gente tem 90 e poucos alunos, 100 alunos, como o Knaip disse ontem, tem 600 e poucos alunos, mais servidores, colaboradores, né? Terceirizados ali. Mais Esse cabelo está caindo. Aí tem que lidar com a reitoria, aí tem que lidar com o governo, com outras coisas. Então, assim, você tem aquelas que você gera diretamente, tem aquelas que você tem, não tem uma gerência direta, mas tem relação indireta, ou seja, é muito complexo mesmo. Pessoas como, acho que foi o Pablo que falou, inteligência emocional. Acho que já nem sei para onde vai a inteligência emocional mais depois de tanto tempo que a gente tem passado. A gente falou disso lá na InfoRio. A gente falou exatamente, isso. sobre inteligência emocional. Rio, isso. Pois é mais um. Olha só, aí que a gente vai vendo as coisas. Olha que bacana. Olha que outro painel que daria também com o trabalho de vocês. Nós vamos fazer uma gravação para a TV com todos os trabalhos da pós. O que a gente está fazendo aqui, nós vamos fazer com a NET lá com o Blá e vamos divulgar. Conversar com o Jean. Vamos fazer, porque acho que merece. E para o ano que vem, a gente está pensando em fazer isso, trazer na pós o evento, com os trabalhos, com os projetos desenvolvidos. A gente vai criar um evento, um workshop, um simpósio com os trabalhos, alguma coisa assim. Convidar algumas pessoas. Aí nós vamos ter que alterar o cronograma do edital, né? Vai ficar 3 meses avaliando o processo seletivo para ingresso. Falar nisso, as inscrições estão abertas. Ajude-nos a divulgar. Olha a foto. Quem puder abrir a câmera, por favor. Um sorriso. Sextou. Sextou, mas tu não sextarás. Vamos lá. Knaip, tira aí, que eu tiro também aqui. Printei. Printou aí? Valeu. Valeu, pessoal. Tá bom, valeu. Alguém mais? Vou encerrar a gravação agora para a gente começar o próximo.